Muito boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Boa noite. Eu e Lúcia não estamos aqui sentadas que nem patetas, nós temos um público. Por isso que a gente está sentado, senão estaria de pé se refestelando com as mãos, porque a gente é nervosinha. Tá sendo muito difícil gravar. Muito difícil a gente ficar sentada. Bom, então, para quem não nos conhece, nós somos um movimento de expansão. Vamos compartilhar. Pois é, mas tá tão baixinha, minha voz é tão alta. Lá. Tá. Primeiro vamos compartilhar o conteúdo dessa live, que vai ser maravilhosa. A gente quer ver todo mundo compartilhando esse conteúdo. E para quem não nos conhece, nós somos um movimento de expansão. Tentando conectar, gente. Tá, por que eu ouvi? Tentando conectar. Tá. Acho que tem que aumentar o volume da caixa. Agora. Vai! Cruza os braços no ombrinho. Então a live de hoje, pessoal, é a live, a gente chama de live da elegância. Quando a gente chamar os nossos palestrantes, vocês não precisam nem explicar, Vocês vão entender o porquê. E eles vão falar sobre autoestima, as 4 ações para elevar a nossa autoestima. Mas antes, o movimento de expansão não se acaba. Bom, para quem não nos conhece, nós somos o Movimento de Expansão, um grupo formado por 7 empreendedoras das mais diversas áreas, que de maneira colaborativa trazem conteúdo de desenvolvimento pessoal. Então, como a Débora falou, toda segunda-feira a gente tem live online na página do Facebook, e a última segunda do mês a gente faz um evento presencial com convidados especiais para sempre trazer um conteúdo de relevância para vocês. E a gente também tem o nosso portal, né, Paula? É, Lúcia. Nós temos um portal que, fora esse conteúdo que a Lúcia falou, a gente tem e-book, tem workshop online, porque a gente, o Movimento de Expansão, acredita que tem tanta gente com conteúdo maravilhoso, tem tantas coisas novas surgindo vários tipos de terapia, vários tipos de ferramentas de autoconhecimento. A Débora está atrás da câmera fazendo mímica. Então tem tanto conteúdo maravilhoso, tanta gente com um propósito de vida maravilhoso para compartilhar com todo mundo. E o Movimento de Expansão, o portal especificamente, é para isso. É para conectar quem tem esse conteúdo, quem tem tanta maravilha para trazer para gente, com as pessoas que querem se autoconhecer, querem se descobrir, se redescobrir, se reinventar, evoluir, e tudo isso em grupo, porque em grupo a gente caminhando junto nisso de uma maneira leve, divertida, como a gente gosta de fazer aqui no Movimento de Expansão, é fazer isso de uma forma muito mais gostosa. Então a gente está muito feliz de ter vocês aqui presencialmente, e o pessoal que está online também. É sempre um prazer imenso estar aqui, sempre chamando alguém com conteúdo diferente para vocês. E a gente também, a gente aproveita muito. Compartilhem, todo mundo que estiver aqui também, vamos compartilhar para divulgar esse conteúdo. Isso mesmo. E a nossa live de hoje, live da elegância, vamos falar de autoestima. Quem viu aqui, quem viu online também, o vídeo que a gente fez de chamada dessa live? Quem é que viu a gente pagando esse King Kong online? O vídeo, a música do Eu Sei Que Eu Sou Bonita e Gostosa. Ninguém viu? Então, a gente fez uma performance e todo mundo acha que a gente faz muita palhaçada e sempre fala no microfone, né, Lúcia? E acha que não tem vergonha, a gente morre de vergonha, a gente não parece, mas sim. E a nossa autoestima, o que a gente pode dizer? É que na verdade precisa ter coragem para fazer esse tipo de vídeo, e a gente tá em grupo ajuda muito isso. Então vamos pagar mico junto, vamos. Mas também é um sinal que a gente juntas podemos elevar a nossa autoestima e acreditar que daí a gente não tá aí pro julgamento do outro, a gente tá aí para se divertir e para chamar vocês para se divertirem com a gente. Isso mesmo. E agora, com vocês, toda a elegância dos Irmãos Queiroz! E eu. E eu, gente, não esqueçam de mim. Ai,
gente... Tá, eu posso ficar aqui. Eu posso começar aqui? Então, tá tudo certinho aí, Paula? Tá bonito? Estamos bonitos, estamos elegantes, estamos lindos? Sim! Então tá. Bom, primeiro eu vou ficar aqui com os nossos super convidados. Eu sou a Débora Paz, também co-criadora do Movimento de Expansão. E vou ficar aqui representando vocês. Então, o que a gente quer? Primeiro, vamos compartilhar a live para que a gente possa levar esse conteúdo maravilhoso para que todo mundo possa elevar a sua autoestima. E vocês podem mandar perguntas de acordo com o que a gente vai estar aqui falando sobre esse conteúdo muito legal, desses irmãos maravilhosos, cheios de autoestima. E também o pessoal que está aqui presencialmente com a gente podem também levantar a mão e fazer perguntas, caso vocês tenham perguntas para o que a gente for, para que eles vão falar, certo? Combinado? Então podem mandar. E eu vou fazer a primeira pergunta porque eu também sou metida e vou perguntar, e como eu estou representando vocês que estão aí nos assistindo online e para vocês que estão aqui presencialmente, eu quero perguntar quem são os irmãos Queiroz que a gente se conheceu lá no Bibo Nunes. Dando entrevista pro Bibo Nunes, conheci essas pessoas maravilhosas aqui que vieram falar de autoestima, falaram do livro deles maravilhoso. E eu quero saber então, para vocês se apresentarem e contar para o pessoal que está nos assistindo, para todo mundo que está aqui, quem são vocês? Vamos começar pelo mais velho. Não sei se vocês estão ouvindo bem, que esse microfone aqui, a equalização dele é diferente. Mas eu acho que tá ouvindo. Olha, vamos fazer diferente, vamos Um trocar. microfone só. Vamos com um só. Tá? Porque ele Vocês bem querem me deixar equalizado. com esse e vocês ficam... Eu não vou te ouvir. Tá, ele tá um pouquinho abafado, tá melhor esse aqui, né? Tá bem melhor. É. Vamos com um só. Vamos. Então vai lá, Emanuel. Esse microfone está bem melhor, está bem mais equalizado. Então, irmãos Queiroz são essa dupla que está aqui na frente de vocês, que também trabalha com desenvolvimento humano. Nós temos uma história que ela se fundiu no momento que a gente nasceu na mesma família e depois acompanhou na fase adulta, quando nós começamos a trabalhar como coaches. Então, geralmente, a gente faz uma pequena separação para explicar irmãos Queiroz falando quem é um e quem é o outro. Eu sou o Emanuel Queiroz, eu sou formado coach, sou intérprete de língua japonesa e trabalho junto com o meu irmão. E agora ele diz para vocês quem ele é. Sou o Marcos Queiroz, tenho 51 anos e eu tenho formação então em publicidade e também formação em coaching. Quando o Emanuel começou a formação dele em coaching, ele chegou para mim e disse assim: cara, tem que fazer isso aqui. Mexe com a cabeça da gente, mexe com a nossa emoção. Eu não sei quantos têm essa formação aqui, mas é um caminhar muito interessante. E o Emanuel dizia para mim: cara, tem que fazer isso aí. E eu digo: cara, mas é tão bom assim? Faz. Ele se formou na turma 20, na turma 21 eu já estava junto, e foi uma grande dica, né? Mas o mais interessante disso é que a gente não imaginava as coisas que iriam acontecer a partir daí, né? E muita coisa bacana vem acontecendo. Estamos aqui hoje, pra gente é um sonho que está se realizando, né? E começou lá atrás. Eu acho que a formação em coaching foi o ponto, eu acho que de partida, de a gente se aproximar mais e começarmos esse trabalho sobre esse tema que é tão importante para a vida de todos nós, que é a autoestima. Muito bom. Tá, então a gente quer saber agora. Nós queremos saber o que deu em vocês, qual foi o clique que deu para que vocês se juntassem como irmãos e criassem esse método de vocês. O que foi que rolou? O que foi que aconteceu? Contem essa história. Como é que foi exatamente que aconteceu essa história de vocês? Não, vamos nos juntar. Porque coach de autoestima, a gente vê coaches aí, né, diversos. Mas dois irmãos, acho que é a primeira vez que a gente está conhecendo. Então, como é que foi essa história? Posso dizer uma coisa? Não existe uma explicação lógica para o start de tudo isso.
eu morei muito tempo fora do Brasil, morei uns 14 anos e meio mais ou menos no Japão, e quando eu voltei para Porto Alegre, eu voltei a trabalhar no que eu trabalhava antes de sair do Brasil, que era a área corporativa, ou seja, microfones, projeção de eventos. E nesses eventos, eu comecei a ver grandes palestrantes dando grandes cursos, palestrantes médios, palestras que não se tinha interesse nenhum também, porque as pessoas não tinham técnica ou carisma para dar uma palestra, e começou a vir uma, como diz, soprando no meu ouvido assim, ó, tu tem que palestrar com teu irmão. Às vezes eu pegava o Mários, ligava meu celular e dizia assim, Mários, nós temos que fazer uma palestra, nós dois temos que estar lá em cima no palco, dando algum tipo de mensagem, ensinando algum tipo de coisa. E ele dizia, tu é louco, cara, eu sou publicitário, tu é operador de som, mas eu tinha aquela vontade, e algo me dizia, o meu lugar não é desse lado da mesa de som, o meu lugar é lá com o meu irmão. E fomos assim, durante muito tempo, eu toreando ele, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. Comecei a entrar em outro tipo de trabalho, que eu comecei a dar aulas de japonês também, fui largando a parte corporativa, e quando eu fiz um curso de coaching, o meu mestre, o Master Coach, disse para mim, se tu não sabe fazer palestra, por que tu não palestra sobre coaching? Eu disse, interessante. E aí quando meu irmão se forma, que eu achei até muito estranho, eu disse para ele, faz o curso de coaching. Do jeito que ele falou, faz cara que é bom, não sei o que. Em vez de dizer, não sei, disse, vou fazer. Fui e foi. O que aconteceu? Nós começamos a trabalhar como coaches, começamos a conversar muito e começamos a unir muito as coisas. E aí nós tivemos essa percepção que as pessoas, para conseguirem o seu objetivo, elas podem ter vários fatores que vão ser os marcantes na sua conquista, como disciplina, interesse, inteligência, mas se não tiver autoestima elevada, não vai a lugar nenhum. E isso é uma coisa que a vida nos traz. Quem aí, vocês estão ouvindo e vendo a gente, quem nunca teve um amigo inteligente ou uma amiga muito bonita que dizia, olha, tu podia ser professor, olha, você podia ser Miss Brasil, e a pessoa diz, eu não me acho. Por quê? Porque ela não se enxerga dessa maneira. A autoestima elevada faz com que a pessoa comece a acreditar na sua capacidade, e aí ela não começa a ter mais limites para realizações. Então nós pegamos essa informação, essa verdade que o próprio mundo está nos dando e baseamos o nosso trabalho como se fôssemos, nós dizemos humildemente, irmãos Queiroz são mais uma ferramenta de desenvolvimento humano. Hoje nós temos uma maravilha, a tecnologia da comunicação faz com que nós tenhamos mil e tantas oportunidades de aprender, de ver um vídeo, de comprar um livro digital, e nós então entramos como mais uma ferramenta para ajudar as pessoas a se elevarem. Gastou tudo, né? E eu aqui esperando. Mas foi, eu acredito que uma coisa aconteceu com a gente, vinha acontecendo muito, por incrível que pareça. O Emanuel disse que não existe lógica, na verdade, muita coisa intuitiva, sabe? Esse sopro no ouvido, que a gente não sabe bem o que é anjo da guarda, é Deus, é uma energia superior, a gente nunca sabe. Mas a intuição da gente é uma coisa fantástica, porque ela nos faz sentir coisas diferentes, né? E a gente fica... e a gente descobriu também que quando nós começamos esse trabalho, nós nos demos conta que nós precisávamos retirar muito lixo que a gente carregava. Essas crenças negativas de que não dá certo, de que as coisas são difíceis, o país está em crise, eu sou careca, eu sou baixinho, enfim, uma série de coisas que as pessoas vão acreditando e vão acumulando lixo mental durante muito tempo. Eu costumo dizer que nós jogamos fora algumas toneladas de porcaria, de lixo, para dar espaço para outros tipos de pensamento. E é incrível quando a gente faz isso, as coisas começam a se abrir. Eu digo que quando a autoestima da gente melhora, a gente encontra uma pequena janela, tu abre ali, tem uma pista asfaltada maravilhosa, tem a autobahn na frente da gente, sabe? É um troço fantástico. Mas, e a gente vai falar um pouco sobre as ações, né?
foi fundamental para a gente quando nós começamos esse processo de consciência de que nós precisávamos jogar muita coisa fora. Quando nós carregamos coisas que não prestam na nossa mente, então nós não conseguimos dar o start para as coisas. Tudo trava, tudo dá errado. Eu até esses dias um amigo disse assim, cara, eu acordo de manhã pensando nas minhas contas para pagar. E eu disse, cara, talvez é por isso que as coisas não estão dando certo. Por quê? Porque o foco da tua energia no problema te tira do foco da energia na solução. Não é o problema, não é a conta. Procura focar em como resolver as coisas, além das contas. E para finalizar essa parte, eu diria o seguinte, quando a autoestima da gente se eleva, os problemas diminuem de tamanho. A nossa mudança de olhar faz com que os problemas mudem. Para algumas pessoas, uma crítica ao penteado do cabelo pode ser um problema grave para a pessoa, pode estragar o dia da pessoa se a autoestima dela estiver baixa, né? E se ela está bem internamente, ela até vê aquela crítica com outros olhos, não, está certo mesmo, o vento estava forte hoje, né? Me despenteei, mas isso aí a gente resolve, porque tem coisas mais importantes da vida. Mas eu acho que isso foi fundamental, nós enxergamos que, primeiro que a autoestima é essencial, a gente costuma dizer que é a mola que move a vida de cada um de nós, independente se é homem, mulher, rico, pobre, não faz diferença nenhuma. Onde tiver um ser humano, ali tem autoestima, existe autoestima, né? E eu acho que esse é o ponto fundamental. Primeiro, a limpeza, né? Que a gente costuma dizer, até no nosso livro a gente diz, tu compra aquele sofá maravilhoso de couro branco, assim, e tu vai colocar numa sala que está toda suja, toda bagunçada, rapidinho aquele sofá vai se deteriorar, né? A nossa mente é a mesma coisa. Nós precisamos tirar o que não presta para colocar as coisas que vão nos alavancar. Muito bom, gente. Muito legal, né? Quero saber agora, de todos vocês que estão aí assistindo online e de todos vocês que estão aqui com a gente, se vocês querem, aí tem que ser sim, tá? Tem que vir junto, na energia. E vocês que estão aí com a gente nos assistindo também. Saber então quais são essas 4 ações que elevam, que é como a gente está falando, né? Não tem, eu acho que tudo é ação, né? Tudo é movimento. Por isso que nosso nome também é o movimento de expansão, como a gente estava falando aqui antes de começar a live. Então, tudo é ação. O amor é ação, a gratidão é ação, a autoestima também é ação, certo? Então a gente quer saber se vocês querem então saber quais são as 4 ações que elevam a nossa autoestima, gente. Muito bom, então a gente quer saber quais são essas ações. Vai nos contar agora? Imagina se eu digo, leiam o livro! Não, nós vamos conversar sim. Acontece eventualmente alguma entrevista que a gente... que surge a oportunidade de a gente falar sobre o trabalho, e as pessoas perguntam, vocês podem falar, não tem problema. E a gente fala sobre essas 4 ações, e nós, depois que elas foram criadas, que nós analisamos essas 4 ações práticas, nós analisamos novamente, e analisamos de novo, observamos bem ela e chegamos à conclusão de que a gente não consegue retirar uma e nem adicionar nada. Então nós chegamos à conclusão que nós atingimos o nosso objetivo, muita intuição também, entendemos o processo, e pra gente é tão bacana, eu fico imaginando se há 6 anos atrás alguém me dissesse assim, cara, 2 caras inventaram um método para elevar a autoestima, eu dizer, cara, esquece, é loucura, não é possível. E hoje a gente descobriu que é possível. O nosso trabalho consegue fazer com que as pessoas realmente se reencontrem, né? E eu vou deixar para o Manuel iniciar então a primeira ação, que é programe as suas crenças. Interessante, pessoal, que é o seguinte,
eu gosto de fazer aquela visão da roda de carreta seccionada em 4 partes. O Mário diz, mas isso aí é muito antigo, se chama pizza. Tá bom, beleza. Mas se tu retirares uma secção ou tu diminuir ela, a roda ela fica capenga, né? Então o que acontece? De uma maneira didática, tivemos que fazer com que ficasse número 1, número 2, número 3, mas elas vão se interligando, e como o Mário disse com muita propriedade, nós não conseguimos retirar uma ação e nem colocar mais nenhuma. Essas 4, elas ficaram bem sintetizadas. Então, para começar, programar as suas ideias, programar a sua mente, né? Nós temos aqui uma mente que ela é muito aberta a pensamentos. Então, muitas vezes nós recebemos ideias e essas ideias elas vão fazer parte da nossa realidade. Elas viram lei, viram regra na nossa vida. Vocês imaginam as pessoas que estão em situação mais vulnerável dentro da nossa sociedade, em qualquer época, são as crianças. As crianças, elas aceitam tudo. Já disseram, as crianças são esponjas. Vocês imaginam uma criança que ela vai fazer alguma coisa e a mãe diz, tu é muito burro, tira a mão daí, tu não presta, tu é burro, tu não presta. Existe uma vulnerabilidade dessa criança adotar isso como verdade. A minha mãe, a pessoa que mais me ama, se ela tem essa informação, eu sou assim. E existe também uma probabilidade dela dizer, não, o que essa mulher está falando eu não vou acreditar. O que acontece? Nós aceitamos ou não aceitamos essas informações. Nós chegamos em algum lugar e alguém diz para a gente, tu não vai jogar basquete porque tu é muito baixo. A gente aceita ou a gente não aceita. E tem pessoas que pegam isso que a gente chama de paradoxo, ou paradigma. Esse paradigma ela leva para toda a sua vida. E tem pessoas que elas conseguem quebrar esse paradigma. Eu estava assistindo esses dias a história de um boxeador, que é um contemporâneo nosso, porque eu era guri nos anos 80, o Vini Pacienza. O Vini Pacienza, ele teve uma lesão no pescoço. E disseram para ele que ele nunca mais ia andar. E ele voltou a boxear, ele fez todo um programa, ele fez uma cirurgia e ele ganhou um título. Ele quebrou um paradigma. Se ele aceitasse o que as pessoas falavam, talvez ele não tivesse arriscado. Então o que a gente faz? Nós temos uma ciranda, ou melhor, um grande desfile de carnaval de ideias, onde a gente vai e a gente pega uma delas, abraça e leva para o resto da vida. O que nós temos que ter consciência é que nós temos o poder de acabar com essas ideias e substituir por outras. Muitas vezes falando com o Mário, eu dizia, ideias negativas, ideias que não prestam para a gente, elas não servem nem para reciclar como lixo, elas devem ser destruídas, elas devem ser pulverizadas. E aqui existe um exercício bacana, se você quiser tentar, olha só, pega aquela ideia ruim. Primeiro você pega a ideia e pensa assim, ó, uma ideia, por exemplo, eu sou feio. Essa ideia me positiva em alguma coisa? Ela melhora a minha vida? Ela me ajuda no trabalho? Ela me ajuda nas minhas relações pessoais? Me ajuda na sociedade a pensar isso? Bom, se ela não me ajuda, então ela está na palma da minha mão. Pegando fogo, virou cinza, vai embora, não quero mais. Troque, coloque outra ideia. Se eu não sou bonito, eu posso ser simpático. Não é a ideia? É. Eu posso ser charmoso. Eu posso ser elegante. Eu posso ser sincero. Então, vejam só como a gente faz. A gente pega algumas ideias assim, o brasileiro é um país pobre. E a gente, é um país pobre. Então não tem jeito, é um país pobre. Então não vamos sair daqui porque somos um país pobre. E ninguém pega essa ideia e diz assim, o Brasil é um país que pode se desenvolver. Então, tanto na psique do povo, como grupo, como pessoas, nós temos aqueles paradigmas, a gente se abraça neles. E a gente esquece que a gente tem um poder e uma força para fazer esse câmbio, para trocar e começar a acreditar nas coisas que vão nos positivar. Fazer um exercício aqui, eu vou propor um exercício para a gente, tá? Vou pedir para vocês que todos levantem uma das mãos, não é alto, é aqui do lado assim, abram 5 dedos, todo mundo tem 5 na mão, tem gente que tem menos, né? Olha só,
Só fazer assim. Isso é uma marcação para depois a gente lembrar, tá? E nós vamos fazer uma coisa. Eu vou fazer uma afirmação e vocês repetem com o Emanuel, tá bom? Pode ser? Pode. Vamos lá. São 5 afirmações. Eu quero. Eu quero. Eu posso. Eu posso. Eu consigo. Eu consigo. Eu realizo. Eu realizo. E eu mereço. Eu mereço. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu realizo, eu mereço. Podem baixar a mão de vocês. Vocês imaginem agora, vocês fazendo isso todos os momentos que vocês sentirem vontade, pode ser várias vezes ao dia. Isso é uma prece. Eu quero, isso é empoderamento da pessoa. Enquanto os pensamentos podem te levar para trás ou te travar nas coisas que tu queres, diante de um desafio, faça essas afirmações ou adapte para outras, mas traga essa energia para dentro de você. Na verdade, a gente nem traz, porque a gente tem essa energia já. Nós precisamos acessar essa energia que já está dentro da gente. E quando a gente faz isso, é fantástico, porque muitas vezes a gente espera que as pessoas digam pra gente: não, vai lá, que tu é bom, cara, tenta lá, tu é fortão, vai lá, meu, tenta, vai tentar que dá certo, eu confio em ti. A gente fica esperando que as pessoas nos deem a energia delas. No entanto, nós podemos fazer essa energia brotar. E na primeira ação é isso que acontece. Joguem fora o que não presta e comecem a buscar afirmações que vão te dar força para ir para frente. Isso eu diria que é uma atividade que só a gente pode fazer por nós. Não precisamos esperar ninguém. E aí a gente começa a cuidar da gente. Muito bom. E tem que fazer, né? É um movimento, exatamente isso. Não precisa acreditar. Testa para ver se funciona. Faz todos os dias. Porque às vezes a gente acha, isso é clichê, jura que se eu fizer isso vai acontecer. Mas a gente não faz para ver se funciona. Então tem que fazer para a gente ver se funciona mesmo, né? Então vamos testar. Gente, então dessa primeira, então vamos ver se eu entendi. Essa foi a primeira ação, que é reprogramar a nossa mente. Isso. Eliminando o que não presta e trazendo para nossa mente ideias que nos levam adiante. Toda vez que surgiu uma ideiazinha daquelas meio estranhas, tipo negativa, alguma coisa assim, a gente precisa se perguntar: essa ideia me ajuda ou me atrapalha? Atrapalha? Tchau. Coloca na Muito mão. obrigado, não quero mais saber. O Emanuel tem essa ideia com uma figura de linguagem, mas a gente elimina da nossa vida mesmo. E é legal, quando a gente começa a aprender a fazer isso, tu começa a identificar rapidamente o que é uma ideia que não presta. Porque tu começaste a ligar o teu como é que é? O teu alarme, né? Vamos mais adiante, vamos lá. Muito bom. Gente, então a primeira coisa que eu quero dizer é que a live está muito boa, o conteúdo está muito bom, a gente está cheio de dicas aqui para vocês. Quem chegou agora, não compartilhou, vamos compartilhar a live para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo maravilhoso. Então, mais uma vez, eu vou pedir para vocês compartilharem. E quem tem perguntas, Paula, está dando uma olhada? Alguma pergunta relacionada a essa nossa primeira ação? Tem gente falando? Concordando. Sim, precisando dessas dicas. Alguém que os comentários fogem aqui no celular, né? Mas alguém quer chamar vocês para uma ONG? Já tem ONG para vocês. Gente, aqui, alguém tem dúvidas a essa primeira ação? Podem levantar o braço e perguntar também, se quiserem participar. Tem? Só repetir os Eu quero, eu posso, eu consigo, eu realizo, eu mereço. Muito importante. Muito bom, muito bom. Todo mundo concordou com essas? Sim. Então tá ótimo, maravilhoso. Então vamos para a segunda ação. Antes eu quero dizer uma coisa, gente. Não estava na nossa ideia de criar um livro. O que aconteceu? Agora foi feita uma pergunta para que ela pudesse lembrar disso depois. Quando terminavam as nossas palestras,
era muito comum alguém nos procurar. Depois da palestra, assim, vocês podem repetir aquilo que vocês disseram ali e tal. E, além disso, outras informações que constam na palestra. Por isso surgiu o livro. Porque nós entendemos que as pessoas queriam levar o conteúdo para praticar em casa, presentear uma pessoa que elas amam e precisa desse conteúdo. E também, Emanuel, as pessoas chegavam e diziam pra gente assim: adorei a palestra de vocês, como eu queria que meu marido tivesse, como eu queria que meu filho visse, porque as pessoas precisam desse conteúdo. Vamos lá. Ótimo, então vamos para segunda ação. Quem vai começar? Pode ser, eu, Emanuel. Mantenha a atitude positiva. Agora nós entramos nesse campo, tu falaste da ação. Mantenha a atitude positiva. As pessoas falam em pensamento positivo. Pensamento positivo é uma coisa, atitude positiva é a ação positiva. Manter a atitude positiva é o seguinte: nós começamos a alimentar nossa mente com ideias positivas. Então agora a gente tem que começar a viver como quem acredita nessas ideias, né? Nas palestras nós gostamos muito de citar o exemplo dos bombeiros, que fazem concurso, fazem curso de bombeiro, estudam. Quando eles estão na sua profissão, eles treinam durante todo o horário que eles estão esperando a chamada, e quando eles atendem uma emergência, eles têm a atitude de quem acredita que vem salvar vidas. Vocês já imaginaram um bombeiro chegar na casa de vocês pegando fogo, arregalar os olhos e dizer: pá, errou? Não tem. Essa pessoa, ela se investe de um poder na atitude dela, que a primeira coisa que ela te pergunta é se tem alguém em casa. Tem alguém? Não tem ninguém? Então a senhora fica aqui, calma, que nós vamos tomar conta do ocorrido. Vocês já imaginaram se eu e meu irmão viéssemos aqui, chegar aqui para falar com vocês? A autoestima é tão bom, é bacana, a gente está tão contente. Eu acho que eu vou explodir também. Sei lá, aí vocês já viram como é que fica a coisa. Autoestima, ela tem a ver com atitude, é uma coisa física, é uma coisa corporal. A primeira palestra que nós fizemos, irmãos Queiroz, foi para o Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência. E ali nós fomos cumprimentados por pessoas em cadeira de rodas, que apertam a tua mão e tu vê aquele brilho no olho de quem sabe onde está e o que está fazendo. Então é corporal. A pessoa pode ter até uma deficiência física ou alguma coisa, mas ela acredita na sua capacidade e ela transmite isso. É como se fosse uma energia. O Mário costuma dizer: puxa vida, quem tem cachorrinho aí pode levantar a mão? Quem tem mais de 7 cachorros, levanta, que eu queria saber também. Tem mais de 7? Não tenho, mas 9. Tá, 9, tá ganhando, tá? Mas de qualquer maneira, olha só, os cãezinhos, assim como os gatos, né, eles sentem a nossa energia, eles sabem quando a gente está bem, quando a gente não está bem, é verdade? As pessoas também. Vocês já viram quantas vezes a gente chega num lugar assim, diz assim, tem uma coisa errada aqui, tem uma coisa estranha. Ah, a fulana que ela não veio hoje. Aquela que chega: bom dia pessoal, bom dia flor do dia, vamos fazer um cafezinho, vamos bater meta, vamos vender. E a pessoa, o que ela tem? Ela tem alegria de vida e ela externa essa alegria de vida. Muitas vezes nós temos também aqueles colegas que não são os mais alegres, mas que são os mais seguros. Sabe quando o mundo está despencando, a firma vai entrar em ebulição, ninguém sabe o que faz, eu me lembro das baratas tontas, né? Que não sabe para onde vai, aí chega aquele cara ou aquela mulher, aquele profissional seguro e diz assim: para aí, só um pouquinho, baixa a poeira. O que aconteceu? O cliente foi maltratado. Onde? Vamos fazer o quê? Vamos conversar, vamos dar uma compensação, vamos fazer alguma coisa. O desespero não leva a nada. Então o que acontece? Essa pessoa transparece profissionalismo e segurança. Mas por quê? Porque ela acredita na sua capacidade. Então o que a gente faz? Vamos começar a trazer para o material, vamos começar a trazer para o nosso corpo essas coisas. E aí vocês vão ver uma mudança na vida de vocês. É uma coisa tão estranha que ela foge um pouco do nosso trabalho de coaching, que quando a gente começa a se alinhar com boas energias,
as coisas começam a se modificar de maneira positiva, né? E conheci várias pessoas, já tive experiência própria também, mudar a minha mentalidade, mudar a minha postura, e as pessoas ficam assim, nossa, o que aconteceu? Né? Então, é estranho, né? Quando a gente se limita a só o pensamento positivo e não faz que isso chegue ao nosso corpo, que seria trazer do abstrato para o concreto, né, para o tridimensional, na verdade, é a mesma coisa que querer ganhar na Mega Sena sem jogar. É a mesma coisa. Eu quero aquilo, mas eu não vou buscar os meios. Então, nós, a partir do momento que a gente muda a nossa mentalidade, que é a primeira ação, nós começamos a mudar o nosso comportamento. E a partir daí nós começamos a influenciar o nosso ambiente, porque as pessoas percebem. Algumas vão dizer, ih, essa aí tá muito metida. Essa aí tá se achando. Tá se achando. Tá namorando. Tá namorando. Bom, mas o que acontece? As pessoas não conseguem, muitas não conseguem aceitar que uma pessoa está bem, né? Que a pessoa está diferente. Mas como o Manuel falou, é interessante. Nós irradiamos isso no olhar, na postura. Eu acho que qualquer um de nós já deve ter passado por uma experiência de chegar numa loja, querer comprar alguma coisa, e o vendedor está ali de um jeito assim, ó, totalmente menosprezando a nossa presença, né? E isso é uma coisa ruim, porque tu está ali pagando por um serviço, por comprar alguma coisa, às vezes está com um pouco de pressa. Então, aquela postura física, que às vezes é um cara tirado numa cadeira, te esperando, assim, com aquele olhar, isso muda tudo. Muda tudo, para nós e para a pessoa. Então, a partir do momento que a gente começa a perceber a importância de trazer do pensamento para o físico, se preparem que a máquina começa a se mexer. E essa máquina é o universo mesmo. Começa um movimento fantástico, a gente fala em movimento, né? E as pessoas percebem, a gente começa a atrair coisa interessante, porque a gente já fez aquela limpeza antes e agora começa a se movimentar e para de esperar as coisas acontecerem. A gente começa a se movimentar. Pô, vou ligar para fulano. A gente precisa fazer aquele negócio, vamos ligar. Eu ligo ou liga tu? Não, liga tu, vamos embora, mas vamos fazer. A gente começa a entrar no caminho, na estrada. Vai dar notícia boa aí pro pessoal do... Eu não sei se vocês viram, mas eu tava cochichando aqui no ouvido dele, tentando convencer ele. Posso pegar o livro? Foi facinho, ele foi bem facinho, gente. Então ele estava falando aqui do livro, né, para vocês verem quem está aqui também, que é o livro que eles desenvolveram, que eles criaram, que eles escreveram, para poder deixar o que eles falam nas palestras, para que as pessoas possam levar para casa. É um livro bem fácil para ler, bem tranquilo, é maravilhoso, é para ler e colocar em ação mesmo, né? E aqui está o livro, gente. O que está rolando nesse livro? O que eu convenci ele aqui de fazer? Da gente sortear o livro para quem estiver nos assistindo aqui e quem está nos assistindo aí na live. Quem compartilhar a live, tá? Em modo público. Por que em modo público? Porque se tu não compartilhar em modo público, a gente não sabe que tu compartilhou. Então a gente não tem como saber que tu compartilhou, não tem como a gente fazer o sorteio e tu ganhar o livro. Então se vocês querem esse livro, realize-se aqui do livro deles para ativar essas ações, para ter mais autoestima e se realizar muito mais, porque é exatamente isso, né? Autoestima é pra gente se realizar mesmo, né? Quantas coisas a gente já deixou de realizar na nossa vida, coisas bobas e coisas importantes por falta de autoestima. Então a autoestima é essencial mesmo. Então se vocês querem, tem que compartilhar a live em modo público e no final a gente vai fazer o sorteio aqui e já dizer quem é que ganhou o livro, pra gente poder entregar pra vocês de alguma forma. Só como a gente vai entregar que a gente vai ter que ver depois. Nós vamos mandar pra pessoa, pode ser pra todo o Brasil. A gente manda pelo correio, para dedicatória pra pessoa, tá bom? Todo o Brasil, Nova Zelândia, que a gente tem público em todo lugar. E pode ser aqui também. Pode ser, o pessoal tá compartilhando aqui também, já pensou? Internacional também. Vamos economizar o correio então.
Isso aí mesmo. Então tem que ser em modo público. Não esqueçam que tem que ser em modo público. E agora vamos para a terceira ação. Isso, vamos descobrir qual é a terceira. A terceira ação, é bom vocês sempre lembrarem dessa sequência que começa programando as crenças, né? A manter a atitude positiva. E agora a gente chega no momento que nós precisamos nos proteger. É quase aquela história da pessoa que parou de beber ou parou de fumar e agora tem que começar a se cuidar, para não ter uma recaída, para não voltar aquilo que fazia mal para ela. É mais ou menos isso, porque a gente já começou uma caminhada fantástica. Gente, é muito, muito interessante que começa a acontecer na vida da gente quando a gente começa a adotar essas ações. Agora como é que é? Afaste-se das influências negativas. Quando surgiu essa ação, originalmente nós pensamos assim: afaste-se das pessoas negativas. Porém, essa pessoa negativa pode ser uma pessoa que a gente ama, pode ser um irmão querido, uma pessoa que a gente gosta. E a nossa ideia não é segregarmos pessoas, mas conseguirmos compreender que o que não presta, não serve pra gente. Vou dar um exemplo: a pessoa pode ficar dentro de uma pessoa que trabalha com aplicativo e recebe vários tipos de clientes durante o dia. Imagina se chega uma pessoa e fica ali 20 minutos só falando coisa ruim. Cara, quebrei minha perna, perdi meu emprego, minha mulher está doente, o mundo está... O que acontece? Se tu não estiveres preparado ou preparada para se proteger disso, o que vai acontecer? A gente vai entrar na onda, a gente cai. Tem pessoas que hoje não ligam mais a TV para assistir notícia porque não aguentam. Não tem estrutura emocional ali. Não consegue, porque é triste, é dor, é sofrimento, sangue. E esse circo de horror acontece na nossa frente. Porém, nós precisamos então aprender o quê? A anular isso. Aquela velha... Tem uma velha frase que diz assim, né? Entra no ouvido e sai pelo outro. É bem assim. Tá? Não precisamos segregar ninguém. O que acontece, como eu tinha dito lá no começo dos pensamentos positivos, nós adotamos alguns pensamentos e também podemos adotar comportamentos. Quando a gente tem pessoas muito negativas, e elas existem, se a gente nos permitir, se nos permitirmos, nós ficamos reproduzindo o mesmo tipo de comportamento. Existem pessoas que é como se fosse um esporte, é como se fosse o bater do seu coração, passar o dia inteiro reclamando. Reclama porque a luz está fraca, reclama porque a luz está forte, reclama porque está quente, reclama porque está frio, reclama porque tem açúcar, reclama porque não tem açúcar. O povo é tão ruim que é capaz de ganhar um bilhete de rifa, de graça. Ganhar um carro e perguntar: pô, que sorte, não, mas eu queria o carro branco, veio preto. Entendeu? Porque é um costume. E isso aí pega se a gente deixar. Sabe? Nas nossas palestras eu sempre coloco e digo o seguinte: o Mário diz, nomeia eles uma vez. Povo corvo, gente urubu. É um povo corvo que só reclama de tudo. E eu digo isso para vocês, e na palestra eu digo assim, sem mentira nenhuma: eu era assim. Eu passei uma grande parte da minha vida vivendo desse jeito. Pego o ônibus, que ruim, não tem lugar para sentar. Tem lugar para sentar lá, não tem lugar na janela. Tem lugar no ônibus, poxa, vou ter que escolher lugar ainda, né? Vocês imaginam isso? Chegou uma época da minha vida, como eu disse para vocês, eu fui operador de áudio e vídeo da área corporativa. E num desses intervalos eu fui dar uma olhada na internet e apareceu um tópico de um assunto que me chamou a atenção quando eu estava tomando café. E estava escrito assim, por que as suas orações não dão certo? Nossa, eu pensei, eu tenho que ler esse negócio. Eu rezo que nem um burro e nada acontece na minha vida. Eu confesso para vocês, eu não li toda a matéria, porque eu estanquei no primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo dizia o seguinte: antes de mais nada, fique 10 dias sem reclamar de nada. Aí eu fui e fiz um bilhetinho, ou um cartazete, né,
e coloquei no monitor do meu PC 10 dias sem reclamar de nada. A minha mãe tá ali, é verdade, minha mãe? Verdade, né? Tua mãe nada, nossa mãe. Sim, a nossa. Nós compartilhamos a mãe, né? Então, mas não é regime de comodato não, tá? Aí o que acontece? Aí eu falei, o que tu colocou isso? Não, coloquei no cartazinho e coisa e tal, papapá. Aí cheguei, me arrumei, fui pegar o ônibus, não tinha lugar e eu pensei assim, puxa vida, pelo menos são 50 minutos de ônibus que eu não vou ir a pé, né? Eu vou ficar em pé dentro do ônibus, mas eu não vou a pé. 50 minutos de ônibus deve ser umas 3 horas ou 4 de caminhada para onde eu tinha que trabalhar. Aí eu desci, tinha que caminhar 20 minutos. Eu pensei, bom que não está chovendo hoje. E a minha vida foi se modificando e os meus colegas e a chefia começaram a ter alguma coisa errada. Será que esse cara está namorando? Mas assim foi a minha vida. Eu me transformei em 10 dias, de um velho rabugento, eu passei para ser uma pessoa que trazia solução para a empresa. E aí puxei mais 10 dias também, digo, vou fazer mais 10 dias. E hoje eu estou aqui e eu digo para vocês, gente, corvo, povo, urubu ou ao contrário, existem. A gente só não se transforma neles se nós não permitirmos. Né? Então o que acontece? Muitas vezes nós temos em casa um irmão, a esposa, um sobrinho, o pai, o avô, que tem aquela influência negativa, que vê o mundo escuro, que vê tudo cinza, vê só dificuldades. Nós não temos como pegar essas pessoas que a gente ama e se desvencilhar delas. Muitas vezes elas contam com a nossa atenção, com o nosso carinho, porque são gente muito chegada a nós. O que nós devemos ser é seletivos nos nossos pensamentos, para proteger aquilo que eu digo que é o maior tesouro de cada um de nós, que é a nossa individualidade. Então, pessoal, pensem bem, muitas vezes pode estar acontecendo algumas coisas que são barbaridades, são desastres que a gente não tem como evitar. A gente não pode ser frio, mas muitas vezes se estão, sei lá, bombardeando a faixa de Gaza. Já pensou se eu vou tratar com um cliente? Olha, que coisa está... mas eu não quero falar com o senhor, bombardear a faixa de Gaza. Lá no Japão teve um terremoto em Hokkaido semana passada. Então eu estou triste. Vocês já pensaram o que a gente vai fazer? Nós podemos ser solidários sempre, mas nós temos que proteger a nossa individualidade. E eu sempre acho, toda vez que nós estamos bem conosco mesmo, nós aprendemos a respeitar mais os nossos pares, os nossos amigos, a nossa família. Mas nós precisamos cuidar disso aqui, que é algo que é tão bonito que a gente tem, para que nós possamos processar as informações e pegar essas influências, como o Mário disse. Isso presta para mim? Se não presta, eu não preciso disso. Mas eu não preciso me afastar da sociedade. Mas eu posso conviver, mas sempre resguardando a minha individualidade. Isso é uma proteção importantíssima, porque se vocês perceberem, essa caminhada com as 4 ações, ela desperta um nível de consciência da gente. A gente começa a buscar protagonismo na nossa vida. Começa a observar as coisas. Ao invés de absorver, começa a pensar melhor. Não, tudo bem, eu gosto dessa pessoa, uma pessoa muito querida, mas não faz sentido aquilo ali para mim. Não faz mais sentido. Antes talvez fizesse. Então nós começamos a processar novos valores e é muito, muito legal o que acontece. E a gente se protege, né? Então, nós somos seres influenciáveis para o bem ou para o mal, mas nós estamos no comando. Então nós vamos decidir o que vai nos afetar, o que vai nos influenciar e o que vai nos mover. É basicamente isso, né? E é muito legal, gente, porque a gente aprende a se proteger, a gente aprende a identificar, e às vezes a pessoa não faz por mal. A pessoa vem te dar um alerta. Olha aqui, ó, não faz aquele negócio ali, porque vai dar errado, não sei o quê, não sei o quê. E quando chega isso aí, para alguém que não está muito forte por dentro, já vira uma... Né? Ah não, a fulana falou. Calma, que eu estou na condição desse... Nos falam do barco, né? Pode ser um iate também, né? Mas eu estou na condição ali. E é assim que funciona a terceira ação. Muito bom.
achei interessante essa história que tu contou falando do jornal, que tu viu ali e parou já no primeiro parágrafo. Porque eu acho... Porque, assim, primeira coisa dessa questão de reclamar, eu acho que é uma coisa inconsciente, é um hábito, e a gente é meio que programado para isso. A gente está sempre fazendo isso. E aí, quando tu leu, tu se identificou, tu percebeu que tu fazia isso. Eu acho que a gente não tem essa percepção tão grande, assim, de dar consciência. Nossa, como eu reclamo mesmo. Eu acho que a gente não tem muito isso. É legal a gente olhar para isso e já começar no exercício mesmo. Então, vou testar, vou ficar uma semana sem reclamar. Então, eu já estou falando isso para dar um alerta aqui para vocês não reclamarem do que eu vou avisar para vocês agora nesse momento. Porque é o seguinte, tá? A gente falou que a gente ia sortear o livro para quem compartilhasse, tá? E eu já quero fazer o sorteio aqui no final da live, tá? Só que a gente só tem como ver as pessoas que compartilharam no computador e a gente só tá com o celular. Então, aí vocês me digam se isso pode ser uma solução. Não reclamem, tá, gente? Eu pensei no seguinte, quem compartilhou e tá aí nos assistindo e compartilhou em modo público, pra gente saber, coloca nos comentários agora, eu compartilhei. E aí a gente vai procurar todo mundo que escreveu nos comentários, eu compartilhei, e aí a gente vai fazer o sorteio em cima dessas pessoas que compartilharam, que estão nos avisando nos comentários, tem que colocar aqui nos comentários, então, eu compartilhei, viu, gente? Vocês que compartilharam estão aqui, coloquem nos comentários, eu compartilhei, pra gente fazer o sorteio em cima desses nomes. Certo? Vocês que estão aí nos assistindo também, então coloquem, eu compartilhei. E agora, hashtag eu compartilhei. Então vão colocando aqui nos comentários. Quem ainda não compartilhou, pode compartilhar agora e colocar nos comentários eu compartilhei. Vocês vão estar concorrendo a esse livro maravilhoso aqui, tá? Realize-se, que tem tudo isso que eles estão falando e muito mais aqui no livro, e é bem bom de ler, bem levezinho, bem gostoso. Alguém tem alguma pergunta sobre o que a gente está falando, essas 4 ações? Tem pergunta? Acho que eu levo um pouco. Quem estiver assistindo também. Boa noite, meu nome é Alexandra, tudo bom? Prazer estar aqui. Obrigada, tá, Débora? Obrigada, Lúcia, pelo convite. Primeira vez conhecendo o movimento, estou amando já. Eu gostaria muito de fazer uma pergunta em relação a uma pré-adolescente. Uma adolescente. Minha filha tem 13 anos e tá naquela fase, assim, né? Pra quem é mãe aí de meninas, né? Mudança de corpo, mudança de cabeça, mudança de postura. O que eu, como mãe, posso fazer para auxiliar ela mais no positivismo, né? A não ser tão negativa. Porque esse detalhe que tu falou de ter alguém dizendo não faz isso, não pode aquilo. E infelizmente ela teve isso muito pela questão da minha mãe, porque eu sempre trabalhei muito, eu precisei, deixava muito com a mãe e o pai, né? E a mãe tem muito isso porque tem a cabeça um pouco mais, né? E aí o que eu posso fazer para ajudar mais a minha filha? Porque, na verdade, minha cabeça também está mudando agora, desde que eu entrei no VAP, né? No Instituto Henrique Amaral. Desde janeiro eu venho trabalhando também como voluntária. Amo estar lá e ajudar as pessoas, a Débora faz. Tem muitas pessoas aqui também que já fizeram o VAP, sabe de quanto influencia a gente, né? Nós, seres humanos, as nossas mudanças, as nossas limpezas, saídas dos nossos lixos, né? Então, eu gostaria muito de poder ajudar mais e mais e mais a minha filha, e estou ajudando mais e mais e mais a minha família. E meu sonho que eu quero, e eu vou fazer, é coach. Já botei na minha meta, quero fazer coach. Eu quero fazer um comentário que eu acho que o essencial, tá? Nós somos 4 irmãos, 2 estão fora do Brasil e 2 estão aqui que vocês estão conhecendo. O que acontece é o seguinte, eu acho que nós 4 somos privilegiados pela mãe que nós temos, que está sentada ali, acompanhando a gente, né?
e que nos ajudou muito no livro. A mãe tem formação em psicologia e sem dúvida foi uma mentora desse trabalho e colaborou muito para que a gente pudesse escrever esse livro dessa forma. O livro é uma homenagem, quem abrir o livro vai ver que tem uma homenagem à nossa mãe. O que eu acredito que a mãe fez com muita propriedade, e aí eu falo por mim, como indivíduo, e eu acho que essa é uma coisa importante, é que os pais precisam ser amigos dos filhos. Tá? Porque o amigo, ele vai além da hierarquia familiar. Eu acho que a mãe fez isso com muita propriedade. Eu sempre vi a mãe como uma amiga. Né? Claro que nós corremos riscos também dentro da própria disciplina. Né? Eu tomo às vezes uns puxões de orelha da minha esposa, quando eu sou amigo demais. Né? Agora, eu acho que esse é o ponto fundamental. Sermos amigos dos nossos filhos. Porque eu já vi pais que não conseguiam conviver com o sucesso dos filhos. Eu já vi isso. É impressionante. Torce para que dê errado, porque o filho não pode superar. Tem gente que pensa assim. Eu acho, e uma coisa que a gente fala bastante, né, Manuel? Quem eleva a sua autoestima, torce pelo sucesso dos outros. É incrível como, quando a gente conecta com a prosperidade, nós eliminamos a ideia de escassez. Nós acreditamos que todos que estão aqui podem ter o seu livro, podem realizar coisas. Quando nós estivemos na Feira do Livro de Porto Alegre, é muito claro para a gente. Nós também não estaríamos ali se a gente pensasse em alguns anos atrás. A vida vai se modificando. Mas se eu pudesse te dizer isso, pessoalmente, não como coach, mas assim, a amizade, o olho no olho. E só pegar mais um fato de um vizinho, o filho dele começou a delinquir, inclusive o menino atirou, já estava andando armado, e ele atirou contra um brigadiano, foi seríssimo, o guri foi preso, e eu conversei com esse vizinho, e ele disse, pô, olha só, cara, olha só o que esse guri está fazendo, ele só me procura quando ele precisa cortar o cabelo, aí ele me procura, quando ele quer arrumar o dente, ele vem e me procura. E eu disse, e por que você não pega, abraça ele e vai lá cortar o cabelo com ele? Ele está te procurando por uma necessidade objetiva, mas o ser humano é um ser subjetivo e emocional. Talvez, inconscientemente, aquele menino veio arrumar o cabelo, mas ele estava se aproximando. E cada vez que ele falava para o filho, ele cobrava tudo que o guri fazia de errado. Ele não conseguia enxergar o pai dele como um amigo, apesar de estar errado. Então ele cada vez que ele enxergava o pai, ele enxergava alguém que o criticava, alguém que colocava o dedo na ferida dele. E eu disse, cara, está tendo oportunidades de conectar com o teu filho, mesmo ele estando errado, e resgatá-lo. Porque esse é um menino que eu posso estar falando agora, ele pode estar morto ou preso, né? Mas a oportunidade de mostrar, cara, sou teu amigo, mas mostrar em atos, né, em ações. Aí nós temos uma questão que talvez pode fugir da nossa alçada, que nosso trabalho é coaching, não seria aconselhamento familiar, eu vou ser bem sincero contigo. E também nós temos aqui uma família onde nós temos muitos filhos e filhos, então a dinâmica é totalmente diferente. Mas, sendo bem sincero, eu casei muito cedo, e o meu irmão naquela época ele era contra. Ele era contra e foi contra até nascer meu filho. Aí ele se apaixonou por aquela criaturinha que vinha ser um parente, uma pessoa que a gente não tem mais nada a fazer do que amar, porque é filho do teu irmão. Mas naquela época ele me questionou e me disse, cara, tu é louco? Tu vai ter um filho com 22 anos de idade? Em plena era Collor, que a gente tinha 31% de inflação por mês. A gente fazia aquele ditado, quem é mais antigo lembra, vendia o almoço para comprar a janta. E de qualquer maneira, eu, recém-casado, tive um filho com 22 anos de idade e disse para o meu irmão, criar um filho é como arrumar um trem em movimento, não tem manual. A gente tem que fazer o melhor possível para o trem não parar.
né? Mas também posso dar muitos conselhos. Hoje meu filho vai, agora o mês de dezembro, ele faz 30 anos de idade, né? E eu posso dizer uma coisa, tratei ele com carinho, com respeito, depois com amizade. Isso é um crescendo. Primeiro tu tens que dar exemplo e disciplina. Quando ele chega numa certa idade, ele não precisa mais daquele exemplo de disciplina. Talvez até um pouco forte seja isso. Talvez eu tenha sido um pai muito sisudo com ele, né? Mas conforme a idade ia passando, eu via, como o Marius disse, tu precisa de alguém que seja teu companheiro e teu referencial. Então as coisas que eu fazia, muitas vezes, eu sabia que podia ser um exemplo para ele, né? E um outro conselho para qualquer coisa na vida. Pensa em 2 palavras-chave para te nortear nessa tua condução dessa vida que está contigo, que está aos teus cuidados. Equilíbrio e harmonia. Tu pode chamar atenção, tu pode disciplinar, tu pode fazer algumas coisas e dizer, não, isso tu não faz, isso tu está proibido, isso tu vai fazer quando for maior de idade, mas com equilíbrio e harmonia. Muitas vezes a gente pode ficar triste com os filhos por fazer, a gente fica mais triste que eles quando a gente vai discipliná-los, né? O meu filho passou teve uma época que foi muito marcante na minha vida, não sei se ele vai se lembrar, que a minha esposa me disse, olha, tem que dar um jeito nele, que ele tá impossível. Ele tinha uns 4 anos de idade. E a mãe já disse, pai, quando chegar na fábrica, vai falar contigo. E eu era tão chato que eu chegava e mandava o guri ajoelhar. Ajoelhei, vamos conversar. Morava no tatame, né? Morava no tatame, ajoelhado, o que aconteceu? Ah, segui, a tua mãe reclamou, tu não pode fazer isso. Se o pai quiser bater em mim, pode bater, mas bate forte. Eu peguei assim, tem certeza que tu está falando? Que o pai pode bater forte em ti? Sim, pode bater forte mesmo. Então agora que o pai não vai fazer nada de tocar a mão em ti. Tá vendo aquele armário lá em cima? Consegue alcançar lá? Não. Então teus brinquedos estão tudo lá agora. Mas esse guri rolava de choro. Bate em mim, mas não me tira meus brinquedos. Não. Tu acabou de perder o teu direito de ter, porque tu foste indelicado e grosseiro com a tua mãe. Tu tem que aprender a respeitar ela. Aí ele chorava e disse assim, posso continuar falando? Ele pode. Existe uma condição agora para te começar a usar os teus brinquedos. Tu te comporta com a tua mãe e ela vai descer um por dia, se tu merecer. Eu acho que eu fui muito rígido. Eu sempre fui uma pessoa muito 880. Mas nessa maneira, nós temos que contemporizar e temos que ter a noção que essas criaturas, elas estão sob a nossa proteção. Mas também nós estamos criando eles para viver em sociedade, né? Talvez escutar exemplos de outros pais que já têm filhos mais velhos possa te dar um norte, uma luz, para que tu possas agir com equilíbrio e com harmonia para tratar disso aí. Que é um problema, mas é um problema de amor. Tá? Então estamos indo para a reta final, para a última ação, quarta e última ação, para a gente descobrir então qual é a quarta ação que vai aumentar a nossa autoestima. Essa quarta ação, ela consagra o que a gente decidiu fazer a partir do momento que nós adotamos esse método. Eu me refiro a quem decidiu adotar esse método, praticá-lo, que é o seguinte: comemore todas as suas conquistas, todas as vitórias que acontecerem diante da tua vida. Comemore. Dê, como o Emanuel costuma dizer, dê um choque de energia positiva. Não menospreze a sua sorte, a sua simpatia, a sua possibilidade de adquirir as coisas, de conquistar coisas. Às vezes a gente fala brincando o seguinte, que a pessoa vai fazer o vestibular, passou no vestibular.
ela nem pisou ainda na faculdade, ela já está pensando na música da formatura, né? E eu falo brincando que a pessoa já fica pensando na lista de convidados e na lista de quem ela não vai convidar também, que é importante, né? Tem gente que pensa assim. Enfim, é importante que nós possamos projetar o que a gente quer. A pessoa entrando numa faculdade, é claro que ela tem que se imaginar no último degrau. Porém, nós não podemos sonegar ou menosprezar os degraus principais, os primeiros degraus. Então a gente diz o seguinte: a vida é feita de pequenos, médios e grandes desafios, pequenas, médias e grandes conquistas, e nós precisamos saborear isso energeticamente. Quando a gente fala em comemorar, não é pagar churrasco para a família, é aqui dentro, é a gente conseguir sentir o prazer. Pode ser até encontrar 10 reais no chão, não interessa, pode ser uma coisa bacana. Quantas vezes a gente fica esperando uma notícia, uma ligação telefônica, que às vezes pode ser até nem pra gente, pode ser pro meu irmão está precisando de um emprego e a gente está esperando, a família toda lá concentrada, torcendo para dar certo, e aquela coisa acontece positivamente. Pode ser negativa também o resultado, mas quando é positiva, por favor, comemorem. Isso é muito importante, porque isso é como carregar uma bateria do sucesso, entendeu? Porque eu acho que as pessoas pensam assim: ah, isso aqui não é tão importante, é uma coisa tão pequena. Não interessa, se for uma ervilha, se for um prédio, comemorem sempre. Isso tem um poder fantástico na vida da gente, porque a gente vai se reenergizando. A mente da gente pensa o seguinte: cara, se eu conseguir isso aqui, eu posso dar mais um passo. E isso vai começando a ativar um processo interno muito, muito legal, e daqui a pouco tu começa a conectar com essa escada aí, que vai te levar para algum lugar. Nós temos uma outra questão também em comemorar, que é o seguinte: as vitórias e conquistas que a gente tem, elas são pessoais e intransferíveis. Tem pessoas que são aquele povinho urubu, que às vezes ele vem dizer assim: cara, eu estou trifeliz, eu consegui terminar o ensino médio. Vem alguém, tá, e daí eu estou fazendo pós-graduação em sei lá o quê. Ou seja, cada um de nós tem a sua trajetória, cada um de nós tem o seu mérito, cada um de nós sabe o trabalho que passou para conseguir alguma coisa, as horas que reservou para aquilo, alguns prazeres que deixou de lado para conseguir o seu objetivo. Então, só nós sabemos o que nós podemos comemorar ou não. Ou seja, as coisas pequenas e as coisas grandes são todas méritos nossos. Eu até avanço mais ainda. Vocês já viram uma pessoa que ganha alguma coisa boa só porque é simpática? Não fez trabalho nenhum, não estudou nada, não fez nada. Sabe o que eu acredito? Por ser simpática, ela merece. A pessoa merece. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas têm simpatia, uma pessoa que a gente tem gosto de andar junto. Ah, mas por que ela ganha só porque é simpática, só porque é bonita, só porque é cheirosa, só porque é inteligente? Porque ela merece. Nós merecemos o que a gente tem, os outros merecem o que eles têm também. Vocês imaginam, existem pessoas inteligentíssimas que eu teria que estudar talvez uma semana para prestar uma sabatina, e o desgraçado não estuda e sabe. É mérito dele, e é com mérito. Não se esforçou, não trabalhou, não fez nada, mas tem o conhecimento inato, tem talvez esse dom de memorizar. Merece também. Nós julgamos muitos outros. Então, eu comecei, antigamente eu achava estranho. Não, por que o cara que tem cabelo, ele trata melhor que eu sou careca, entendeu? Mas isso não tem a ver comigo. A minha trajetória é minha, a dele é dele. E o Marius falou, e eu vou repetir: quem tem autoestima elevada, torce pelo sucesso de todos. Não é mesquinho. Ah, o movimento de expansão dá certo, mas o outro movimento não tem que dar certo. Não, nosso movimento vai dar certo e o deles também. Nós somos humildes ferramentas de crescimento humano, cada um na nossa trajetória. Por isso que eu digo para vocês: se vocês ganharam alguma coisa porque só são simpáticos, é porque vocês merecem.
Vocês merecem ganhar pela simpatia, pela energia, pela companhia, sabe? Então não nos damos esse prazer de ficarmos contentes com coisas que a gente merece ganhar ou que a gente trabalhou para ganhar, porque a gente sempre está mensurando como o outro, sabe? Ah, eu tive que vender meu carro e eu vou comprar uma moto. Eu queria ser que nem o outro lá, que comprou um carro melhor. Cara, se não deu para ti, deu para o outro. O bom é que está mudando de moto, entendeu? Mais tarde vai ter oportunidade de dar um upgrade na carreira, ou mais tarde ainda vai poder dizer assim, ó, eu com moto, sem moto, sou mais eu. Não é verdade? Então, são essas coisas que são a medida de sucesso de nós todos. E outra coisa, eu sempre acreditei que quem tem mais coisas que nós, que isso e aquilo, hoje eu acredito o seguinte, passa um carro caro, eu digo, deve estar trabalhando bastante, eu vou chegar lá também. Ou seja, essa energia negativa, essa raiva que a gente tem de não ter as coisas que os outros conseguiram e sem saber como eles fizeram, é muito daninho pra gente. E também tem uma coisa, nós vamos fazer um exercício aqui muito legal, né? Vamos sim. Eu estou olhando para ele, sabe por quê? Se ele diz que sim, então é sim. Porque é o seguinte, nós temos a nossa dinâmica e a nossa rotina na palestra, de nós nos apresentamos os dois e fazemos a palestra os dois ao mesmo tempo. Nós temos a nossa dinâmica, que eu acredito que eu acho que ninguém mais fez, eu já vi muitas palestras, e geralmente dois palestrantes, fala de uma parte técnica e outro fala de outra parte. Por exemplo, alguém do RH falando sobre psicologia do trabalho junto com alguém do financeiro falando onde isso afeta. Então, são duas coisas diferentes que se juntam. E nós não. Nós unimos a palestra nos dois, nos exemplos e tudo na dinâmica, né? Então, tem essa dinâmica muito bacana que a gente faz na palestra, que eu vou querer fazer com vocês. Mas antes de tudo, eu gostaria de dizer, dentro de cada um de nós sempre estamos esperando, né, que um amigo, a pessoa mais importante que a gente tem hoje em dia, está entre a família e o amigo. Porque a família a gente nasce junto com eles, a gente pode se adaptar a eles, a gente pode amar eles ou não. A gente convive com eles. Num ponto da nossa vida a gente volta, puxa, minha família que é importante. Mas o amigo não. O amigo é uma pessoa que a gente conheceu depois, e a gente deposita confiança, carinho, amor. E a gente sempre fica contente quando o amigo chega e nos elogia, né? Pô, valeu, beleza, parabéns, maravilha, gostei de ver. Só que a gente esquece que a gente tem um amigo aqui dentro que está esperando que a gente diga para ele, cara, valeu. Vamos fazer uma dinâmica muito bacana que eu acho que vocês vão gostar. Eu vou deixar o Mário no comando aqui. Ele não disse o que é, eu não faço a menor ideia. Agora já deu. Agora descobriu. Eu vou passar para ti que vai fazer. Pessoal, ele não pegou o fio da meada, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para vocês agora que vocês descruzem as pernas todos. Então, em casa, se quiser fazer também, aproveita e faz também. Olha aqui, ó. Fiquem relaxados com as pernas cruzadas. E aí vocês façam o alto abraço. Ou seja, coloca a mão aqui no ombro, coloca a mão no outro. Tá? Isso aí é uma atitude que ela é muito fora do natural. Ninguém faz isso. Vocês já viram alguém se abraçar? Já? Certo, eu já vi. Outra coisa, pessoal, numa palestra uma vez o Mário pegou o microfone e disse assim, pessoal, vamos nos abraçar, todo mundo se levantou e começou a abraçar um ao outro, né? Mas olha só, nós vamos começar a sentir essa energia que ela está conosco. Nós estamos simbolizando nesse abraço assim, ó, eu estou comigo. Eu vou pedir para que vocês fiquem abraçados em silêncio. Sintam esse momento. Imaginem que vocês fizeram algum tipo de ação, algum tipo de trabalho, e agora vocês estão esperando o resultado. E chega o resultado, alguém liga para você e diz assim, tchê, ok, deu tudo certo. Eu estou aqui abraçado comigo mesmo, e aí eu vou dizer para mim mesmo, pode ser só na minha mente, parabéns.
porque eu mereço. Vamos ficar um pouquinho assim, eu já digo para vocês para se desabraçar. Quem conseguir se desabraçar, por favor. Vocês viram que é uma energia, um sentimento fora do normal. Eu estou rindo porque realmente a gente faz esse exercício, mas o Emanuel já está num campo, já é quase telepático, né? Aí não dá. Mas é muito interessante. E eu quero aproveitar e dizer o seguinte: quando nós optamos por nos vestirmos assim, nos apresentarmos assim, publicamente, as palestras, entrevistas, a gente vai até entrevista de rádio, assim, né? É incrível. E aí uma vez nós fomos num programa de rádio, terminou a nossa participação e o apresentador olhou pra gente, foi se despedir e disse assim: vocês têm que ir pra televisão. Porque ele enxergou o conjunto, né? Mas eu acho que isso é interessante, que acontece muito com a gente. Nós já estamos acostumados. Quando nós chegamos numa escola, por exemplo, ou numa empresa para palestrar, as pessoas já começam a olhar assim: olha que esse cara ali, tio. Paz, esse cara deve ser chato, no mínimo chato. Terno, gravata. Imagina a gurizada com 14 anos, imagina nós vendo os tios chegando. Agora, eu digo para vocês, bom, isso aqui eu estou enxergando várias curtidas na nossa página aqui, né? Curtam a nossa página, vejam as fotos da gente depois da palestra. Tem pessoas que dizem assim: olha, eu vou confessar para vocês, quando eu vi vocês entrando na escola, nossa, vai ser chato esse negócio. E nós saímos de lá abraçados, fazemos novos amigos, a página dá uma subida nas curtidas. E nós também fazemos um live aos domingos, né? E fazemos muita amizade. Eu falo brincando que essa nossa carreira, que inclui a palestra, é como se a gente inventasse uma desculpa para fazer amigos, né? Porque cada vez que a gente passa por algum lugar, e hoje é mais uma experiência, esse trabalho do qual nós somos uma espécie de mensageiros, né? Conecta muita gente. E essa rede é uma rede maravilhosa, é uma rede de pessoas que procuram melhorar as suas vidas, a qualidade da sua vida. E nós dizemos o seguinte: nós acreditamos, os irmãos Quirós, que é a nossa marca, né, num mundo melhor. Porém, né, por que a gente faz esse trabalho? O que nós sentimos sobre esse trabalho? Que as pessoas que vão melhorar esse planeta serão as pessoas que estão com a autoestima elevada. São essas pessoas, no nosso entendimento, que não perdem tempo com fofoca, que não estão preocupadas com o penteado da vizinha, não perdem tempo para saber qual é a marca do carro que o meu primo comprou. Será que ele tem dinheiro para isso? Não faz diferença mais. A vida da gente muda completamente quando a nossa autoestima cresce. São essas pessoas, somos nós que vamos mudar esse planeta. Não é só o campo energético, é atitude, como a gente disse. É a gentileza, é o olhar. Então nós sabemos que estamos no caminho certo. Esse aqui é um exemplo, né? Uma honra sermos convidados para estarmos aqui conhecendo vocês. Peço sim, curtam a nossa página, Irmãos Quirós. Vamos lá, vocês vão ver fotos, entrevistas nossas. Nós sorteamos livros eventualmente também. Mas venham para essa rede. Essa rede agora, ela está se conectando. Olha a sinapse acontecendo da gente com vocês. Quantas outras pessoas bacanas vão surgir. Amanhã um de vocês pode estar aqui conversando sobre a sua experiência e trazendo algo que possa somar na vida dos outros, desde que, é claro, que a gente se permita,
A gente precisa se permitir. A gente precisa tirar algumas camadas, né, que evitam, às vezes, da gente experimentar, de nós fazermos mudanças. Agora, tenham certeza, são essas pessoas que vão construir um novo mundo, um outro mundo. Não é esse. Eu costumo dizer, quando nós nascemos, existia um mundo pronto, que foi construído, foi criado por quem chegou antes da gente. Nós não temos obrigação de viver neste mundo. Nós podemos construir um novo mundo, um mundo diferente, melhor. Lembra que eu falei daquele filho que supera o pai? Por que a gente tem que aceitar as coisas como era quando a gente nasceu aqui? Nós não podemos ser os agentes de outro momento, de um outro mundo? Claro que a gente pode. A gente tem que acreditar nisso, né? Começa acreditando na gente. Eu acho que se a gente retrocedesse um pouco e pensasse, cara, vamos, sei lá, uma cigana dissesse assim, cara, vocês vão palestrar, vocês vão conhecer muita gente. E aliás, eu quero aproveitar, já assumir aqui o microfone para dizer para vocês o seguinte: esse livro, que nós esperamos que vocês conheçam, tá? Já determinamos, vai ter uma versão em espanhol. Nós vamos palestrar aqui na América do Sul, nós vamos para a Flórida, nos Estados Unidos, nós vamos levar essa informação para muitos lugares. Tenham certeza, acompanhem isso, porque isso vai se realizar. Nos enxergamos num estádio lotado de 50 mil pessoas, fazendo exatamente o que a gente faz para uma sala de aula com 20 pessoas. É a mesma energia, é o mesmo conteúdo, é a mesma transformação. Acompanhem a gente, ajudem a gente a chegar nesse ponto, porque é incrível a mudança que acontece nas pessoas. As pessoas estão gratas, e a gente fez o que a gente acredita que é uma vocação. Tá bom? Muito legal, muito bom, amamos! Gente, vamos para comemorar depois que a gente estiver aqui, vamos comemorar essa permissão que a gente se deu de estar aqui para compartilhar, para aprender. Antes de eu falar qualquer coisa aqui para a gente encerrar aqui a nossa live, a gente está fazendo esse sorteio, que é do livro deles, né, o Realize-se. Então, para quem compartilhou e não sabe, que tem que colocar assim, eu compartilhei, é a última chance, tá? É a última chance, coloca aí, eu compartilhei. Quem já colocou não precisa colocar de novo, que já está aqui escrito. Mas quem não colocou, tem que colocar. E aí eu quero dizer isso, né, que muito obrigada para vocês. Muito obrigada para vocês que estão aqui com a gente. Muito obrigada para vocês que estão nos assistindo. Essa é a intenção do movimento de expansão, que a gente quer ser o maior movimento que dá voz para pessoas, dá um microfone para pessoas como vocês, para que vocês possam compartilhar o conteúdo e o propósito de vocês. Então é isso que a gente gosta, a gente quer conectar pessoas como vocês, com pessoas maravilhosas como essas que estão aqui, que estão nos assistindo também. Então, assim, se vocês querem ser movimentadores, tem como ser movimentadores do movimento de expansão. É só nos procurar, nos mandar mensagem aqui pela página do movimento de expansão mesmo. Falar, olha, eu tenho um conteúdo bacana, eu quero compartilhar o meu conteúdo, eu tenho um propósito legal, eu quero colocar esse propósito em movimento. O movimento de expansão tem essa intenção de conectar pessoas maravilhosas com conteúdo maravilhoso que nem o de vocês, com pessoas maravilhosas que querem essa transformação, querem autoestima, querem mais realização, querem mais para suas vidas, querem criar o seu próprio mundo, como vocês estão falando, sempre agradecendo quem veio primeiro também, nossos papos que fizeram um mundo maravilhoso também, mas que a gente pode sim transformar e criar o nosso próprio mundo. Então essa é a nossa intenção aqui. Muito obrigada para vocês. Agora a gente vai fazer, então chegamos no momento do sorteio. Viu se tem mais gente que falou, compartilhei aí no final. Oi? Toda essa galera aí? Nós tivemos muitos compartilhamentos. A galera quer os seus livros, hein? O teu livro, assim. Então, tivemos muitos compartilhamentos. E aí, vamos pelo número, né? De 1 a 30.
De 1 a 30, vocês vão escolher, gente. Quem vão ser os vencedores? Tchan, 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 tchan. 27. 27. Quem é o 27? Henrique Stable Tabajara. Henrique Stable Tabajara é o vencedor. O Henrique viria aqui hoje, me avisou a parte da tarde. A esposa dele teve cólicas, foi difícil hoje. E ele avisou, não vamos poder ir, mas ele estava pronto para vir para cá. Henrique, o universo é perfeito, né? Obrigado. Muito obrigado. Que legal. Parabéns, Henrique. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todo mundo. Obrigadão. Gente, nós temos uma pequena comitiva aqui. A minha esposa, Odete Queiroz, está aqui. Eu estou muito grato por ela estar aqui conosco. O meu filho, Enzo, levanta a mão, meu filho. Participou, obrigado. Enzo tem 12 anos, uma criança maravilhosa, um grande amigo. Eu, antes de ter filho, eu não queria ter filho de jeito nenhum, quem me conhece sabe. E eu pensava que eu ia ensinar alguma coisa para ele, eu estou aprendendo muito com ele. A nossa mãe, Aldara Queiroz, aliás, não usa mais Queiroz, né? Porque é o nome do nosso pai, que é do Chile, é chileno. Mas a mãe, também obrigado, mãe, por nos trazer para cá. Não é para o endereço do mundo mesmo. E ser a nossa amiga, conselheira e um grande exemplo para a gente. E a Ivaninha, nossa amiga que está junto também, muita gratidão para vocês que nos assistiram, para vocês que vocês deram atenção para a gente. A coisa que o ser humano mais quer é atenção. Tenho certeza de que vocês nos deram isso hoje. E eu sou muito grato a isso, tá? Se o pessoal de casa e o pessoal aqui quiser saber como conectar com vocês, como é que faz? E se o pessoal quiser comprar o livro, como é que faz para comprar o livro? Para que vocês também possam acompanhar-nos, né? Nós temos no Facebook uma página chamada Irmãos Queiroz, Q-U-I-R-O-Z, Queiroz, não é Queiroz, tá? E lá vocês vão saber de todas as nossas aventuras aí, as nossas palestras. Vocês podem entrar em contato se quiserem comprar um livro conosco. E também nós temos um canal no YouTube chamado Irmãos Queiroz. Lá tem as entrevistas que a gente deu para a televisão local, tem alguns áudios que nós colocamos lá falando de alguns outros temas. E para quem é aqui de Porto Alegre, na Rede Cameron, você pode encontrar o livro Realize-se. Deixa eu mostrar a capa aqui, ó. É só ir numa Cameron e pedir aqui, ó, Realize-se. Agradecendo a vocês, meninas, esse convite gracioso e também a gentileza de todos vocês que participaram aqui, que vieram tirar o seu tempo para vir aqui. Eu queria retomar uma coisa que tu me disseste ali. Tu viste então na internet, te identificou e coisa e tal, e sentiu a necessidade de mudar. O nosso trabalho está aqui, ó, a oportunidade de refletir e agir em nome da sua felicidade. Eu acredito sempre que as pessoas, elas fazem a sua reflexão e elas fazem uma pergunta. A minha vida está bem assim? Se dependendo da resposta, você começa a agir. Então, toda ação parte de uma reflexão. E isso é uma coisa que você não pode escapar. É você se confrontar consigo mesmo, mas não como um inimigo, como um irmão, como uma irmã que está esperando ajuda. Se você acha que deve mudar a sua vida, responda essa pergunta nessa reflexão e você vai encontrar ferramentas maravilhosas para lhe ajudar, como o movimento de expansão, como nós, Irmãos Queiroz, como tantos outros coaches e tantos profissionais que dedicam a sua vida para trazer uma mensagem positiva para o indivíduo. Tá? Muito obrigado de novo e convide-nos que nós viremos sempre, tá? Muito obrigada, gente! Hora da selfie! Não, vou deixar o pessoal ver a nossa selfie.
celular que a gente vai usar, Débora? No teu? Venham, venham, venham todos! Maravilhosos! Lindos, poderosos! Gostosos, suculentos! Como é que é? Útil! Não, da Débora, que eu tô mostrando pro pessoal da live que a gente tá fazendo. Aí. Selfie. Vai lá, Emanuel. Deu? Todo mundo apareceu! Mais uma! Quem não tá aparecendo, apareça! Junta mais. Mais uma! Vai mais pra frente, né? Aqui?